Eu quero que você responda uma coisa com bastante honestidade. E não é pra mim, é pra você mesmo. Você diz que tem TDAH, ou acha que tem. Mas e na hora de ficar rolando o feed do TikTok ou do Instagram? A sua dificuldade some magicamente, né? Pois é. Hoje ninguém é mais responsável por nada. Tudo virou transtorno, trauma ou energia negativa. Pode reparar. Você não chegou no horário? Ansiedade. Não estudou? É falta de dopamina. Não consegue se concentrar? É TDAH. O cara passa o dia inteiro com a cara afundada no celular, mas quer um diagnóstico para se livrar da culpa. E o pior, o conforto de acreditar nisso é viciante, porque se é doença ou transtorno, então a culpa não é sua. Mas calma, segura a sua indignação aí nos comentários, porque eu sei que o TDAH existe e é exatamente por isso que essa banalização de diagnóstico é um desserviço. Por isso, se você curte conteúdo sobre comportamento, autoconhecimento, cultura, saúde física e mental, se inscreva no canal e faça parte do que vai ser a maior comunidade voltada ao público masculino real da internet. O TDAH é uma condição neurobiológica legítima e estudada há décadas. Essas pessoas têm dificuldade real de regulação de atenção e não só falta de vontade. E sim, eles precisam de tratamento, acompanhamento e, em muitos casos, medicação. Porque se não for isso, o cara não consegue viver a vida numa boa. Mas existe uma diferença entre ter um transtorno e ser desorganizado, entre ter um déficit de atenção e ter um déficit de disciplina. Isso fica mais interessante ainda quando a gente analisa alguns dados. Olha só. Nos últimos 10 anos, o número de diagnósticos de TDAH aumentou em até 30% no mundo e no Brasil, a busca por TDAH cresceu mais de 500% no Google. Só que tem um pequeno detalhe. Segundo uma publicação da Nature Reviews Psychiatry, até 20% dos diagnósticos de TDAH em adultos podem ser falsos positivos. Isso devido a diagnósticos rápidos e superficiais. Você tem dificuldade em se concentrar? Pô, quem não tem hoje em dia? A pressa por um diagnóstico é tão grande que o cara faz um teste simples e sai dizendo que tem laudo. A verdade é a seguinte, muita gente não tem TDAH, só tem um estilo de vida que acaba com qualquer foco. Sono ruim, dopamina barata, vício em pornografia e em redes sociais e um cérebro que não descansa nem 30 segundos. A diferença entre o TDAH e a indisciplina é simples. O TDAH atrapalha todos os aspectos da vida, não só os chatos. Sofre para manter amizades, para lembrar de coisas básicas, para controlar impulsos perigosos como financeiros, por exemplo. Não é só não gostar de estudar e não arrumar a cama. É uma luta diária contra o próprio cérebro. Agora, você quer saber se o que você tem pode ser TDAH ou déficit de disciplina? É simples, mas você vai precisar ser sincero com você mesmo. E o melhor é que se você estiver mentindo, você vai saber. Pensa no prejuízo generalizado versus prejuízo seletivo. Vou dar um exemplo para você entender. O TDAH real é a falta de foco em tudo, até naquilo que você gosta. Um jogo, um hobby, um passeio, algo que você curta fazer. O déficit de disciplina é você ter foco no lazer e zero foco no que é importante. Mas é chato, tipo trabalho, estudo, organização, uma tarefa demorada. O TDAH causa dificuldade em múltiplas áreas. Agora, o déficit de disciplina causa uma dificuldade seletiva. Por exemplo, você é organizado no trabalho, porque tem uma consequência caso você não seja, mas em casa é tudo bagunçado. Entendeu o ponto? A dificuldade é mais relacionada à falta de disciplina, seja ela causada pela culpa e pela frustração, do que uma incapacidade neurológica. Daqui para frente, a decisão é simples. Se você percebeu que realmente tem dificuldades em vários aspectos da vida, inclusive naquilo que você gosta de fazer, então tá na hora de procurar um médico especializado. Agora, se você encaixou mais no déficit de disciplina, primeiro parabéns por assumir. Isso já é um sinal positivo de que sua autocrítica e autoconsciência funcionam. A solução tá na sua mão, vai depender só de você. É aquela velha frase, você contra você. Não é algo simples, nem rápido, mas vou te dar 3 sugestões práticas para você treinar a sua disciplina hoje. E por que 3? Bom, existem diversas abordagens comprovadas para desenvolver a disciplina, mas se eu apresentar todas, você vai acabar paralisado pelo excesso de opções. Então vamos com 3, as mais objetivas. Primeiro, mude o ambiente.
Transforme o seu ambiente de trabalho ou atividade em um ecossistema de foco. E para isso, você vai eliminar os gatilhos de distração e facilitar ao máximo o acesso à tarefa que você precisa cumprir. Estudos mostram que ambientes com muitos estímulos de fundo reduzem a performance cognitiva porque o cérebro gasta recursos filtrando as distrações. Em linguagem técnica, você está diminuindo a carga de controle cognitivo e processamento inibitório, o que permite que a sua atividade principal ocupe maior parcela dos recursos do córtex pré-frontal. Segundo, destrua o mitômano interior. Mitômano é quem mente compulsivamente e o seu cérebro é um mentiroso compulsivo, porque ele foi programado para isso. Ele quer evitar que você se frustre, que você gaste energia, que você saia do padrão, e por isso ele vai te sabotar. Não negocie com um terrorista e, por enquanto, seu cérebro não é seu aliado. Quando for a hora de fazer alguma tarefa, levanta e faz, sem pensar muito. Só faz. A neurociência mostra que duas grandes redes cerebrais competem. Quanto mais alternância e interrupção entre tarefas, maior a ativação da rede de distração e menor a eficiência de foco. Então, se algum pensamento sabotador vier na sua mente, você pensa o seguinte: esse tipo de pensamento já era esperado, portanto, vou fazer do mesmo jeito. E terceiro e último é a técnica Pomodoro, só que hardcore. É um complemento à dica anterior. A técnica Pomodoro já é bastante conhecida. Eu lembro que ela me ajudou bastante a conseguir melhorar meus hábitos de leitura. É simples, 25 minutos de foco total. Você marca 25 minutos no relógio e faz alguma tarefa que você precisa fazer. Depois dos 25 minutos, você tem 5 minutos de descanso. A ideia é você fazer pelo menos 2 ciclos de 25 minutos de alguma tarefa. Estudos em neurociência e psicologia cognitiva mostram que períodos de atenção sustentada têm prazo limitado, cerca de 20 a 30 minutos, antes que ocorra declínio de desempenho no córtex pré-frontal. E por que hardcore? Porque nos 5 minutos que você tem de descanso, você não vai poder olhar o celular nem ver nenhuma notificação. Os 5 minutos vão servir para você levantar, tomar uma água, esticar o corpo e voltar. Se você começar com esses 3 hábitos, em 1 mês você vai dobrar a sua produtividade. Mas você precisa levar isso a sério. Lembre-se, é você contra você mesmo. Agora, a pergunta que fica é: você vai continuar se escondendo e terceirizando a responsabilidade pela sua vida? É isso, amigos. Agora deixa aqui nos comentários a sua opinião e responde qual a maior distração que rouba a sua disciplina hoje. Mas com respeito, hein? Senão todo mundo vai saber que você deixa de estudar para a vidancinha de TikTok.